Vamos começar o nosso culto. Vamos orar mais uma vez e vamos pedir que o Espírito de Deus venha falar aos nossos corações. Só vale a pena ouvir a palavra de Deus se o Espírito de Deus falar. Então vamos pedir que o Espírito de Deus fale conosco neste momento. Senhor Deus, nós entregamos ao Senhor este momento. Obrigado por essa oportunidade, ó Pai. Vem falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar assistindo alguns vídeos dos nossos missionários e dos nossos projetos. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. Este é o tempo de lançar luz O à passado rede, já pregar a não mais palavra. tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Seis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou. Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Eu sou o pastor Alisson, casado com Miriam. Temos 2 filhos, Samuel e Júlia, e hoje nós estamos atuando em São Gabriel da Cachoeira. Nós trabalhamos com os falantes em Nhangatu, já desde 2008 que nós estamos naquele lugar ali. Moramos por 10 anos na comunidade e agora nós, pela graça do Senhor, nós estamos morando na cidade onde 80% da população são indígenas, são falantes em Nhangatu. Nós estamos servindo ao Senhor ali, continuamos exercendo o nosso ministério, agora a partir da cidade, onde nós temos a oportunidade de poder ensinar a palavra de Deus, poder ensinar também no Instituto Bíblico ali na cidade. Minha esposa tem um trabalho lindo com crianças. Toda tarde, aos sábados, finais de semana, nós reunimos várias crianças do nosso bairro ali, onde a palavra do Senhor está sendo ensinada, está sendo pregada entre eles ali. Continue orando por nós, continue fazendo missões, continue amando ao Senhor, fazendo a mensagem dele chegarem aos lugares mais distantes. Lembre-se, quando você ora por missões, ora por cada missionário, Deus tem ouvido as suas orações, porque nós somos resposta das orações de vocês. Que a graça do Senhor continue sobre suas vidas, continue abençoando cada um dos irmãos, continue servindo a Ele, porque a melhor coisa que tem é servir ao Senhor aonde você estiver, em qualquer lugar. Muito obrigado a cada um de vocês que tem se envolvido com missões e continue firmes, fazendo a palavra do Senhor chegarem aos lugares mais distantes. Que Deus continue abençoando, que Ele continue derramando a sua graça sobre cada um dos irmãos. Que Deus os abençoe. Então, o pastor Alisson e a irmã Miriam, a igreja, antigamente nós ajudávamos no sustento deles. Eles trabalham ali, agora estão em São Gabriel da Cachoeira, ali no Amazonas, uma região bem afastada, e ele falou ali, principalmente o que se fala lá é o Nhangatu. Nhangatu é a nova versão do Tupi-Guarani. Costumava ser Tupi-Guarani, agora é Nhangatu. E é uma língua escrita e também eles estão traduzindo, fazendo estudos bíblicos para crianças na língua Nhangatu, e trabalhando com crianças naquela região. Então, um dos nossos projetos é voltar
a talvez voltar a cooperar com esse casal. Estamos orando por isso. Outros dois últimos projetos ali, um é a Escola Batista, Colégio Batista em Sorocaba, que nós fizemos um compromisso com eles, não sabemos por quanto tempo ainda, mas nós vamos estar ajudando. Eu devo estar com eles em agosto, quando for ao Brasil, vou estar ali perto de Sorocaba, então já falei com o pastor, vou dar um pulinho lá para poder ver como é que é. E o outro que apareceu ali é o Colégio Batista em Carolina. E a junta está nos desafiando. Aliás, ela me mandou uma mensagem esses dias querendo saber, e aí, resolveram ou não? Vão ajudar ou não? Então, a Junta de Missões Nacionais está nos pedindo para trabalhar com o Colégio Batista, em vez de trabalhar com a Cristolândia Sonho de Mãe, porque eu e o pastor Abraão conversamos com eles, eles desistiram do projeto Sonho de Mãe por enquanto. Então, nós não estamos mais cooperando, mas eles querem saber se nós podemos cooperar com o Colégio Batista lá de Carolina, que, para mim, pessoalmente, tem um significado muito importante, porque meus pais trabalharam lá em Carolina, então seria uma alegria muito grande para mim, pessoalmente. Mas vamos estar orando, porque não interessa o que eu acho, interessa o que Deus acha. Então, vamos perguntar para Deus o que Ele quer que nós façamos. Mas, de qualquer jeito, nós temos os nossos projetos missionários. E missões, meus irmãos, é muito simples. Missões é muito simples. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Missões, Deus chama, a igreja paga a conta. É assim que funciona missões. É a igreja que é responsável. Não é, a junta existe para cooperar com as igrejas. Junta não manda missionário. Não existe junta na igreja, na Bíblia. Pode procurar lá na Bíblia que não existe junta na Bíblia. Existe igreja. É a igreja que manda missionário. Né? Agora, a junta é muito importante porque nós não temos capacidade de treinar missionário, nós não temos capacidade de pagar seguro de saúde para missionário. Tudo isso a junta, com o conjunto das igrejas, pode fazer. Então, é importante que as igrejas estejam conscientes. Trabalho de missões é trabalho da igreja. Né? Então, agora vamos lá, vamos à mensagem. Né? Aliás, a mensagem já começou. Né? Então, vamos lá. Então, essa mensagem de hoje, quando eu fiz essa mensagem, eu estava lendo a minha Bíblia, e aí de repente me veio na mente, prepara uma mensagem de missões. Aí eu falei, tá bom, vou preparar. E logo veio esse texto na minha mente. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor, porque isso foi o tema de missões mundiais há muitos anos atrás. Não sei se os irmãos se lembram, os que são de origem batista, mas esse foi um dos temas de missões mundiais há muitos anos atrás. Ó terra, 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 ouve as palavras do Senhor. Aí veio na minha mente, onde fica? Porque eu não lembrava onde ficava. Aí, logo que eu pensei, aí veio à minha mente, continua lendo. Mas eu, como todo bom incrédulo, já pensei, eu vou ficar aqui o dia todo lendo a Bíblia e não vou achar esse texto. Então, eu vou no Google, que é mais rápido, e eu fui lá, aí achei Jeremias 22, 29. Mas eu tinha acabado de ler Jeremias 21. Estava começando Jeremias 22. Então, e para mim isso teve um significado muito grande, que Deus queria falar ao meu coração. Né? E é um significado muito grande hoje também, porque Deus quer falar ao seu coração aqui hoje. Então, esse texto está lá em Jeremias 22, 29. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Então, esse texto está num contexto em que Jeremias está pregando para a nação de Israel. E o tema da mensagem de
Jeremias é o mesmo no livro todo. Arrependam-se e convertam-se. Então, só que não era uma mensagem bem aceita. O povo não gostava das mensagens de Jeremias. Jeremias foi o profeta mais odiado na Bíblia. Mas o livro de Jeremias, quem já leu Jeremias aqui? Então, Jeremias é como, se você leu Jeremias, você já sabe que Jeremias é como se fosse uma vitrola quebrada, que a mensagem é a mesma. Então, converta-se, arrependam-se, o juízo está vindo, convertam-se, arrependam-se. É o livro todo, tanto para Judá como para outras nações ali. Então, é nesse contexto que está esse texto. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Agora, essa expressão, ó terra, 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 a palavra terra, no original, eretz, pode significar terra, um pedaço de terra, pode ser chão, uma propriedade, pode significar um povo, uma comunidade ou uma nação. Então, mas aqui certamente ele está falando do povo ou das nações. Deus tem uma mensagem, está chamando a atenção para ouvir a palavra dele, prestar atenção no que ele está falando. A repetição 3 vezes, nós já sabemos que quando Deus fala 3 vezes, é porque ele quer chamar a atenção para aquilo. Nós lembramos de Isaías, Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, quer dizer, quer chamar a atenção à santidade de Deus. Aqui, no caso, ele está chamando a atenção para a mensagem. Então, pode significar a urgência da mensagem, porque o desastre estava para vir a qualquer momento, e era desastre mesmo, então ou pode ser a importância da mensagem, a mensagem era muito importante, ou pode ser a abrangência da mensagem. Era uma mensagem para o povo de Judá, mas era uma mensagem para todas as nações. Então, esse é o significado. Então, agora, Jeremias pregou durante 40 anos. Então, quem pode adivinhar quantas pessoas se converteram durante esses 40 anos? Ninguém. Ninguém se converteu. Foi o pastor mais mal sucedido na história, Jeremias, porque ninguém se converteu durante esses 40 anos que Jeremias pregou. Então, agora, como a palavra de Deus nunca volta vazia, a gente sabe disso. Então, essa mensagem de Jeremias vai cair 70 anos mais tarde nas mãos do profeta Daniel. Eu me emociono toda vez que eu me lembro disso, porque quando Deus manda uma mensagem, mesmo se ela não vai ser ouvida naquele dia, ela vai ser ouvida. E trouxe um grande quebrantamento. A gente tem lá no livro de Daniel a linda oração de arrependimento de Daniel pelos pecados dele e do povo. Como aquela mensagem de Jeremias foi importante naquela época. Agora, nesse tempo, Deus está trabalhando, Deus está mandando a mensagem. O povo não aceitou a mensagem, mas Deus tinha algo em mente. Deus está trabalhando no plano de salvação. Deus está trazendo, Deus está projetando alguma coisa
para preservar o povo de Judá para a vinda do Senhor Jesus. É isso que Deus está falando. Quando Deus fala, ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor, Deus está pensando justamente sobre isso. Ele está preparando, porque Jesus vai vir. E tudo isso faz parte do plano de salvação daqueles dias. Agora, a mensagem para aqueles dias é a mesma mensagem para hoje. A mensagem é a mesma. Ouça a palavra do Senhor. Presta atenção no que Deus está fazendo. É bem interessante, né? Do mesmo jeito daquela época, hoje em dia, as pessoas não querem muito prestar atenção. Nós queremos ouvir o que satisfaz o nosso coração. Mas, na maioria das vezes, o que Deus tem para falar não é exatamente o que a gente gostaria de ouvir. Mas essa é a mensagem. Ouça a palavra do Senhor. Era uma mensagem de vida, mas era uma mensagem indesejada. Olha só o que Jeremias estava falando. Em Jeremias 21, 8 e 9. Digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nessa cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo aquele que sair e render-se aos babilônios e que cercam vocês viverá, esse escapará com vida. Então, nós precisamos prestar atenção que essa mensagem de arrependimento e conversão não é assim, arrependa-se e tudo vai virar mil maravilhas. Não, mensagem de conversão significa, converta-se, faz suas malinhas, porque você vai passar 70 anos na Babilônia. É isso que Jeremias está falando, e é isso que o povo não queria ouvir. Falou, vocês vão, de qualquer jeito, não tem mais jeito. Deus já determinou que vocês vão por causa dos pecados de Manassés. Deus não volta atrás, vocês vão de qualquer jeito. Quem ficar vai morrer. E foi o que aconteceu. Destruiu, a cidade foi destruída, muita gente morreu, a arca foi destruída, o templo foi destruído, tudo foi destruído naquela época. E muitos foram levados, inclusive um dos reis foi levado para lá, e nós sabemos que um dos descendentes dele está na descendência do Senhor Jesus, o Zorobabel, né, que é o que volta para reconstruir o templo conforme Deus tinha ordenado e Ciro mandou. Então, essa era a mensagem. Faz as malinhas, porque 70 anos vocês vão passar na Babilônia, depois eu volto. Então, Deus está enviando também uma mensagem para todas as nações daquela época. E não se iludam, Deus não tem nenhum problema de mostrar pecado. Deus não age de fachada, Ele fala, vamos colocar as coisas debaixo dos panos para ninguém ficar sabendo. Não, Deus faz todo mundo ficar sabendo. E Ele deixou bem claro para todas as nações o porquê o povo de Israel de Judá estava sendo castigado daquele jeito, para que as nações ficassem alertas. Porque assim como Deus fez com Judá, faria também com eles. Então, agora, felizmente, Deus lembra Judá e a nós hoje que há esperança. Lá em Jeremias 23, nós vemos, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual ele será chamado. O Senhor é nossa justiça. Nós cantamos uma música com isso, né? Tseknu Yahvé.
né? O Senhor, a minha justiça. Né? Jesus nos justificou. Então, isso está sendo profetizado nos dias de Jeremias, que Deus ia mandar essa mensagem, que Deus ia mandar o Salvador. Né? Arrependimento e conversão hoje, assim como nos dias de Jeremias, a mensagem era bem específica, a mensagem hoje é bem específica também. Salvação somente em Jesus. Não adianta ser religioso, não adianta ter boas intenções, não adianta ter boas obras. Tem que ter Jesus. Sem Jesus não há salvação. Essa é a mensagem. Então, existe uma mensagem hoje que é a mensagem, a mensagem da intolerância. Já ouviu falar? É uma palavra que está muito em moda hoje, intolerância. Mas deixa eu te falar uma coisa. É intolerância mesmo, porque Jesus não existe outro caminho. Deus não discrimina ninguém. Intolerância no sentido de que a mensagem é uma só. E o caminho é um só. Não existe outro caminho. Se quiser ser salvo, é só por Jesus. Ninguém vai ser salvo de alguma outra forma. O céu está cheio de gente religiosa, né? E eu gosto sempre de falar que eu acho que vai ter mais batista no inferno do que no céu, né? E vai ter mais assembleiano no inferno do que no céu, né? Porque é só batista que tem Jesus, né? É que vai para o céu. É a mesma coisa, flamenguista vai ter mais no inferno, porque só flamenguista que tem Jesus é que vai para o céu. Os vascaínos também, né? Então, mas só quem tem Jesus vai para o céu. E a mensagem é bem clara. Lá, hoje de manhã, nós vimos esse versículo no nosso treinamento, né? João 5, 24. Ele diz, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, né? E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, quem é que será salvo e não entrará em condenação? Quem ouve a palavra do Senhor, né? E crê em Deus, e crê na mensagem do Senhor Jesus. João 14, 6 diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ser salvo, a não ser por Jesus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Então, não existe, né? Lá em 1 Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, a mensagem do Evangelho é bem clara, não existe outra opção, é Jesus somente. Então, a mensagem é bem estreita, bem direcionada. E é uma mensagem que as nações precisam ouvir, porque o que está se pregando hoje é outra coisa. O que a gente ouve hoje, e a gente tem ouvido muito hoje, é sobre mudança da Bíblia, reescrever a Bíblia não é atual para os nossos dias, né? Então, a mensagem, a gente abre CNN, abre Fox News, está lá ou vai no Google, está lá a mensagem sobre, será que essa história de Jesus é a verdade mesmo? Né? Então, a gente está vendo tudo isso nos dias de hoje, semeando isso aí. Então, nós precisamos, as nações precisam ser alcançadas. Eu gostei muito de ver ali, quando o pastor Alisson estava falando ali atrás,
tinha duas frases, povos não alcançados, né? E não há povo que inalcançável. Não existem inalcançáveis, todos são alcançáveis, mas de quem que é a responsabilidade? É da igreja, é minha, a responsabilidade é minha. Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Fala para o seu irmão aí, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Né? Então, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é minha de passar essa mensagem. Então, essa mensagem de hoje, ouça a palavra do Senhor, é uma chamada para a igreja despertar. É uma chamada para a igreja olhar para Deus, né? Não olhar para a bênção e prosperidade. Né? Então, tem muita gente que quer ver as coisas, quer sentir. Né? Eu tinha um pastor que ele chegou na frente do templo, a igreja, quem está sentindo a presença de Deus? Aí um monte de gente levantou a mão, todo mundo. Ele falou, eu não estou sentindo coisíssima nenhuma. Né? Mas eu creio que Deus está nesse lugar. Então, não é sentir, não é falar a língua estranha, não é isso aí não vai salvar ninguém, isso não vai, o que vai é a presença de Jesus na vida, na minha vida. Né? Então, quando nós olhamos para Deus, nós vamos obedecer a Deus. A palavra-chave do olhar e do crer é obedecer. Essa é a palavra-chave da vida cristã. Nós gostamos muito da palavra bênção. Né? Bênção é uma palavra que todo mundo quer. E a gente até fala, bênção, não é verdade? Todo mundo quer bênção. Mas Deus quer obediência. Foi o que o profeta Samuel falou para Saul. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Né? Então, Deus não está tão interessado nessas ofertas do que em se obedecer. Então, nós precisamos, a vida cristã é uma vida de obediência, fazer tudo exatamente como Deus quer. É olhar para Deus. Agora, eu acho interessante que quando o marido olha para Deus, o que o marido vai ver? Ele vai ver a sua esposa, ele vai ver os seus filhos. Né? Então, quando a esposa olha para Deus, o que ela vê? Ela vê o seu marido, ela vê seus filhos. Quando a igreja olha para Deus, o que a igreja vê? A igreja vê o mundo perdido, a igreja vê as nações. Agora, quando nós olhamos, nós tiramos os olhos de Deus, o que é que nós vemos? Nós vemos somente a nós mesmos, né? Egoístas, né? Somente os nossos interesses. Nós queremos, mas nós precisamos manter os nossos olhos em Deus. É o que ele fala lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, a expressão lá é olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, nós precisamos olhar para Jesus e manter os nossos olhos em Jesus, porque aí Jesus vai nos direcionar na direção certa, vai nos colocar no caminho certo. Esse texto de hoje pode ser lido: igreja, 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 ouça a palavra do Senhor. Ou pode ser Alejandra, 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 ouça a palavra do Senhor. Coloca o seu nome aí, porque é isso que Deus quer de você, que você e de mim, de nós, que nós ouçamos a palavra dele. E ouvir a palavra dele é obedecer a sua palavra.
e obedecer. A gente sabe bem claro qual é a ordem dele. A grande comissão é bem claro. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, nós precisamos ter isso em mente. Deus tem uma mensagem de salvação para o mundo perdido. E a igreja foi encarregada de levar essa mensagem ao mundo perdido. Tem uma organização no Brasil chamada, nas igrejas batistas, né, chamada Mensageiros do Rei. Né? Então, não sei se vocês conhecem, mas quem é de origem batista sabe. Né? E muitas das irmãs aqui já foram mensageiras do Rei. Né? E por que eu estou falando isso? Por causa da música que é a música do tema das Mensageiras do Rei. Eu pedi para colocar só a primeira estrofe aqui, para nós ouvirmos. We've a story to tell to the nations that shall turn their hearts to the right. A story of truth and sweetness, a story of peace and light, a story of peace and light. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright, and Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Então, as nações contaremos a história que é capaz, revela a verdade e a vida e traz a paz real. Então, nós temos uma mensagem para levar ao mundo perdido. E é a nossa responsabilidade. É por isso que nós estamos tendo esse culto hoje. Né? Então, as nações precisam ouvir essa mensagem. O mundo perdido precisa ouvir as mensagens. Nós precisamos alcançar os perdidos. Nós precisamos alcançar os pobres, os necessitados. Nós precisamos alcançar a nossa família. Né? Então, uma das coisas que nós temos falado muito aqui é sobre ter as nossas famílias juntas aqui na igreja. Então, isso faz parte de ouvir a palavra do Senhor. Precisamos falar de Jesus em casa. Hoje nós tivemos nosso primeiro treinamento de evangelismo lá com os adolescentes e os que falam inglês. E é interessante que muitos tiveram a semente plantada em casa durante... Eu chamava, para Thalita, eu chamava de cultinho. Né? Os meus pais chamavam de devotions. Né? Mas era o tempo que nós passávamos juntos na mesa, estudando a palavra de Deus. E foi aí que a mensagem foi colocada no meu coração e no coração de muitos. E nós precisamos fazer isso em nossas casas. Né? Que os nossos queridos possam ouvir a mensagem em casa. Nós precisamos levar a mensagem aos nossos vizinhos. Nossos vizinhos precisam saber que existe salvação só em Jesus. Cada dia está ficando mais complicado falar com os vizinhos, mas nós precisamos ser ousados e pedir a Deus que nos dê a estratégia de fazer isso. Então, hoje nós estamos aqui para desafiar você a ter um coração missionário, porque ter um coração missionário é querer levar a mensagem do Evangelho a todas as nações, para querer levar a mensagem do Evangelho a todos os povos, vai levar a mensagem do Evangelho aos nossos vizinhos e levar a mensagem do Evangelho à nossa família. Então, nós precisamos fazer isso, né? Testemunhar. Né? Missionários precisam ser enviados.
Porque se não há quem envie, como é que eles serão enviados, né? E o responsável de enviar missionários é a igreja. Talvez haja alguns aqui que Deus vai chamar para esse trabalho, né? Eu não sei, Deus sabe, mas Deus chama de dentro da igreja pessoas para irem ao campo missionário. Deus já chamou uma daqui, ela falou aqui hoje. Então, e Deus muito certamente vai chamar mais gente aqui da igreja para ir ao campo missionário. E eu vou falar uma coisa, eu já vivi no campo missionário, né? E não é fácil viver no campo missionário, né? Então, você não tem o que muitas outras crianças têm, né? Então, mas tem um privilégio que outras crianças não têm, né? Mas é a igreja que tem que fazer isso. Igrejas têm que ser plantadas. Igrejas têm que ser plantadas. Deus trabalha através de igrejas. A igreja é o corpo de Cristo. Então, Deus quer, Jesus, o plano de Deus é que igrejas sejam plantadas. Então, mas pessoas têm que ser enviadas, plantadores de igreja têm que ser enviados para plantar a igreja. Esse foi o trabalho de Paulo, plantar igrejas. Ele era um plantador de igrejas. E nós sabemos o que Paulo fez, e o que Pedro fez, e o que os outros apóstolos fizeram, né? Muitos vieram a conhecer a Jesus. Jesus começou com 12, e no final do primeiro século, já eram mais de 100 mil que seguiam a Jesus. Então, nós precisamos ter isso em mente. Então, eu quero desafiar você a ser um cooperador. E não se iluda, porque tem gente que gosta de ouvir falar de missões, mas não gosta que fala de dinheiro, né? Então, tem gente que dá até urticária quando ouve falar de igreja, de dinheiro, né? Começa a dar coceira, porque não gosta de ouvir falar, tem alergia a esse assunto. Falou de dinheiro na igreja e começa a dar diarreia, essas coisas tudo. Então, mas missionário come, né? Missionário come. Então, eu lembro, muitas vezes, eu vi minha mãe chorando porque não tinha. Deus sempre sustentou, né? Deus sempre sustentou. Eu lembro que a Carol se lembra disso também, que lá em Pirapora nós não tínhamos comida, né? E não tinha de onde tirar. Aí, daqui a pouco, para a Kombi da Igreja Católica lá na frente de casa, que eles decidiram, porque o papai dava aula lá na escola de freiras, falaram, a gente resolveu trazer um presente. Trouxeram uma Kombi cheia de mantimentos para a nossa casa, né? E Deus usou a Igreja Católica, né? Deus faz essas coisas. Mas é tão gostoso o missionário saber que aqueles que são supostos sustentar estão enviando dinheiro. Nós tínhamos, eu lembro que como é que chama? A Organização Batista Mundial, eles mandavam doações lá para casa. E a gente recebia aqueles sacos enormes de bulgur e de outros tipos de maisena. Então, eu cresci com mingau de aveia e com quibe, né? Então, a mamãe era especialista de fazer quibe. Ela fazia quibe de tudo quanto é jeito, né? Então, assim, a Deus sabe disso, né? Porque sempre tinha quibe lá em casa, quando a gente ia visitar a mamãe. Porque a mamãe sabia fazer, mas por quê? Por necessidade, porque a gente recebia aquele saco de 60 quilos de bulgur, era bulgur o mês inteiro, era maisena o mês inteiro, né? Então, mas Deus providenciava, mas os missionários precisam do melhor. O missionário precisa de seguro de saúde. Quando passa mal, o que faz, né? Então, passar a Bíblia no machucado não resolve, né? Tem que ter médico, tem que ter
aonde levar. E a igreja é responsável por contribuir para que o missionário tenha condições de ter essas coisas. Missionário manda os filhos para a escola. Né? Você sabia que filho de missionário vai para a escola? Né? E custa dinheiro. Quando nós estávamos lá em Barbacena, eu fui criança pequena lá em Barbacena, e quando eu estava lá, até o 4º ano primário, eu ia ao grupo escolar. Mas aí veio a bendita reforma da educação, não sei se quem se lembra, que foi um desastre total, e nós tivemos que ser tirados das escolas públicas para as escolas particulares, porque foi um horror, né, a reforma da educação. Então, mas aí quando vai para a escola particular, o que vai ser? Tem que pagar. De onde que o missionário tira isso? Ele vai arrumar um outro emprego para poder pagar? É isso que ele faz? Não, ele precisa se dedicar ao trabalho dele de missões, mas ele precisa cuidar da família dele. E de onde que vem esse dinheiro? É da igreja. É a igreja que tem que pagar. Então, hoje eu quero desafiar os irmãos a que contribuam. Né? Se você ainda não fez o seu compromisso com a oferta missionária de fé, que é uma quantidade que você dá mensalmente ou semanalmente para o sustento da obra missionária da igreja, então que você faça isso. Se você ainda não fez esse compromisso, o adulto está com os papéis ali, né? Então, se você gostaria de fazer esse compromisso e ainda não fez, eu quero te desafiar. Levanta a mão que ela vai te entregar um desses papéis, se você quiser. Se você ainda não fez, então você pode fazer hoje, né, para poder colaborar. Se você já fez, então continua contribuindo com a obra missionária, porque essa é a obra que Deus tem nos chamado a fazer, né, para que o nome dele seja glorificado e para que nós possamos apressar a volta do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus só volta quando todos tiverem ouvido a mensagem. Amém? Então, que Deus possa abençoá-los hoje. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.